Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta segunda-feira está começando. Nos dias 11 e 12 de junho será realizado no BlueMed Convention Center em Santos o SP Offshore. Trata-se de um evento inédito que tem como objetivo promover o potencial de um novo mercado emergente no litoral paulista, o ecossistema upstream de petróleo e gás offshore. Com grandes campos produtores, a Bacia de Santos é considerada altamente promissora para novos negócios, oferecendo oportunidades de redução de custos e prazos com logística e operações offshore. O objetivo dele é trazer o holofote para o potencial enorme existente, no litoral paulista, no offshore de óleo e gás paulista, que não é tão conhecido até o momento. É muito conhecido a exploração e produção através do Rio de Janeiro, mas naturalmente os blocos exploratórios eles estão vindo, todo o potencial está sendo desenvolvido agora na frente de São Paulo. Então, o nosso objetivo é mostrar todos os diferenciais de São Paulo, o que São Paulo tem para oferecer em termos de organização, até pelo fato de mais de 50% da indústria paulista é responsável pelo fornecimento de peças e equipamentos que vão para as plataformas de petróleo, e vão através do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e não são desenvolvidas através do litoral paulista. Então, o grande objetivo do evento é esse, é desenvolver o ecossistema offshore upstream aqui. Eduardo Varela, que é diretor fundador da Brazilian Energy Council e organizador do evento, reforça que a ideia é levar conhecimento sobre as diversas oportunidades deste mercado, atraindo a atenção dos principais protagonistas e investidores para o estado de São Paulo. Contamos com convidados que estão vindo de fora, as empresas que ainda não operam aqui, então são as grandes oil majors, a gente vai ter representantes aqui de Petrobras, Total, Equinor, Carum, Shell e muitas outras. Vamos contar também com empresas de perfuração, PLSVs, todas as empresas principais de serviços, e de produção também. Enfim, todo o ecossistema ele vai estar aqui, os principais players, e também nós vamos estar contando com as empresas de São Paulo que são fornecedoras e também ainda não são fornecedoras, para que venham conhecer um pouco mais a respeito de todo esse potencial, de interagir, de estar fazendo networking com essas empresas, com esse objetivo de fomentar e estar desenvolvendo o nosso mercado aí offshore. Ele explicou ainda como será a dinâmica do SP Offshore. Além desse formato de conference, onde a gente vai ter, são 10 painéis temáticos, a gente vai ter uma abertura e na sequência vai ter painéis das operadoras falando a respeito do potencial aqui de desenvolvimento. Nós vamos falar de todo o potencial instalado que já existe aqui no litoral paulista, tanto aqui em Santos, que a gente brinca de ser a nova Rio de Janeiro, quanto lá em Caraguatatuba, São Sebastião, a nova Macaé paulista. Então nós vamos ter todos esses players importantes aí, que vão falar de todo esse potencial de desenvolvimento nesses painéis específicos. Vamos falar de desenvolvimento de mão de obra, vamos falar a respeito da tecnologia, a questão regulatória, meio ambiente, responsabilidade social. Então, é num formato de painéis bastante interessante, além de alguns expositores, vão estar tendo essa oportunidade de estar mostrando durante o evento, e vamos contar com rodada de negócio, além também de uma arena de inovação. Uma discussão que, para Eduardo, tem tudo para gerar um impacto imediato nas empresas da região e também para a população. É curto prazo. As oportunidades já estão aqui. Então, hoje, os blocos exploratórios que estão sendo desenvolvidos, eles estão cada vez mais próximos do litoral paulista. Você já tem Lapa com a Total, que já está em operação. Então, nós já poderíamos estar fazendo as operações por aqui. Você tem a Equinor a Equinor operando Bacalhau, que vai começar no ano que vem. Então, estou falando de um intervalo já de um ano, que a gente já poderia estar fazendo todo esse apoio, além de novas explorações que vão ocorrer em blocos como Arã, Sagitário, Esmeralda, que são de um universo um pouco mais alongado. Porém, você tem todas as fases da operação. Você tem a parte de sondagem, você tem os navios sondas fazendo poço, engenharia submarina, todo aquele intervalo de 3 a 5 anos e depois você vai ter a produção. Então, estamos falando de um início imediato. Obviamente, tem uma curva
de oportunidades. Tem infraestrutura que precisa ser desenvolvida, mas a ação ela precisa ser agora e os resultados já vão começar a ser enxergados agora. E a Petrobras quer instalar novos pontos de exploração de petróleo no norte do país, mas enfrenta a resistência do IBAMA e de outras entidades de defesa do meio ambiente. Uma equipe da Record visitou a unidade petrolífera de Urucu, que funciona no coração da Amazônia e seria, segundo a Petrobras, um exemplo de atividade sustentável. Na imensidão do horizonte, onde animais, rios e árvores centenárias convivem longe da presença humana, o cinza de torres metálicas e tanques se destaca. No coração da floresta amazônica está a província petrolífera de Urucu, o maior polo de extração de petróleo e gás do norte do país. A área, descoberta em 1986, fica em Coari, a 650 quilômetros de Manaus. Para chegar aqui, somente de avião, no aeroporto construído para facilitar o acesso à estação. Ou de barco, desbravando os rios Solimões e Urucu, numa viagem que pode durar mais de 10 dias. Mas encontrar petróleo neste trecho da Amazônia há quase 40 anos parecia impossível. Existia um estudo de um americano que descartou a possibilidade de ter petróleo na região amazônica e os técnicos da Petrobras vieram aqui e mostraram que é possível sim. Isoladas pela mata, 1000 pessoas trabalham dia e noite para manter a estrutura funcionando. A circulação é restrita e nossa equipe também precisou vestir o uniforme. Alojamentos, restaurantes, academia e áreas de lazer. Tudo foi construído no meio da floresta. Aqui é uma cidade, né? A gente trabalha aqui, são várias vias urbanas aí, terrestres, né? Nem tudo a gente tem acesso por via terrestre, tem que ser fluvial também, né? Mas é um mundo à parte aqui no meio da Amazônia, né? Esse foi um dos primeiros poços descobertos em Urucu. A produção em larga escala começou 2 anos depois e hoje os números impressionam. O petróleo leve extraído daqui é considerado um dos melhores do mundo. A base de operações também é a 3ª maior produtora de gás natural do país. E quando a gente fala de gás de cozinha, 45% do território nacional são abastecidos por Urucu. Atualmente, 80 poços estão em atividade e o gás é enviado por grandes dutos para Manaus. Parte dele também abastece as termoelétricas, que ajudam a manter a capital do estado iluminada. As pesquisas sobre a presença de petróleo em solo amazônico começaram há 70 anos. Mas hoje é a experiência no litoral da vizinha Guiana que é usada como exemplo. A descoberta de grandes reservas de petróleo nos últimos 10 anos tem mudado a economia do país. Por aqui, os pesquisadores acreditam no potencial da chamada margem equatorial, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. O petróleo já foi encontrado em 3 poços, mas neste trecho, a 500 quilômetros do rio Amazonas, a Petrobras enfrenta um impasse. A empresa tenta convencer o IBAMA a liberar pesquisas de viabilidade, mas o primeiro pedido foi negado no ano passado. Em nota, o Instituto afirma que o parecer técnico identificou necessidade de avaliações mais amplas sobre os impactos da cadeia produtiva na região. Segundo o órgão, a bacia da Foz do Amazonas é considerada de extrema sensibilidade, com áreas de conservação ambiental, reservas indígenas, mangues e corais e espécies ameaçadas de extinção, como o boto vermelho e o peixe-boi amazônico. A Petrobras já perfurou 3.000 poços, mais de 3.000 poços em águas profundas, sem nenhum acidente. Além de toda a experiência que a Petrobras tem diversos simulados para, em acontecendo algo, o que é possível fazer. Mas ambientalistas alertam para os possíveis riscos, no caso de derramamento e vazamento na região, que podem acarretar impactos na fauna e flora, além de prejuízos aos recifes do rio Amazonas, habitat de diversas espécies marinhas pouco conhecidas. É importante ressaltar que toda atividade de exploração e produção de petróleo envolve riscos de derramamento e vazamento, ainda mais em uma região tão sensível como a bacia da Foz do Amazonas. Então,
Então, mesmo, né, reconhecendo a excelência e a capacidade técnica da Petrobras e aí tendo medidas de mitigação importantes, que sempre são, muitos desses impactos são irreversíveis. Se no mar a preocupação é com o derramamento de óleo, em terra a derrubada de árvores é uma das críticas. Aqui em Urucu, a saída foi a criação de viveiros, com mudas de todas as espécies que já foram removidas. Nesse espaço, por exemplo, havia um alojamento. Agora, o homem ajuda a floresta a voltar para casa. Hoje, 17 mil mudas estão prontas para o replantio. Neste poço desativado, pequenas árvores já começam a aparecer. E ver a mata fechada novamente será questão de tempo. Se a gente consegue explorar e produzir óleo aqui com esse nível de responsabilidade, habilita a gente, enquanto Petrobras, a explorar outros horizontes com a mesma responsabilidade. O exemplo que a gente tem aqui em Urucu é para ser seguido por outros horizontes de exploração. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.